No vídeo de ontem, intitulado BR-319, elevando o nível do debate no Brasil, em que eu analiso, entre outras coisas, o último Calma Urgente, eu faço comentários rápidos sobre duas pessoas-chave para a questão florestal e climática no Brasil. O Tasso Azevedo e o professor Carlos Nobre. Então fica aí a dica para os nossos ouvintes, O Silêncio da Motosserra, belíssimo livro do Cláudio Ângelo, com colaboração do Tasso Azevedo, que, aliás, Tasso, obrigada pela sua existência. E isso entra, para mim, num assunto que é uma obsessão nossa, inclusive já fez um Greg News sobre, que é a BR-319. Professor Carlos Nobre o tempo inteiro falando de colapso climático, de incêndio, de tudo, não fala da porra da BR-319. Aí o Meteoro reproduz, todos os sites reproduzem, por que só o Gregório está falando? Eu vou falar porque o professor Carlos Nobre não fala disso. Porque ele não é tão nobre quanto o nome sugere. Porque tem várias ONGs financiadas pela Moore, né, Moore Foundation, Moore e Gordon Foundation, várias ONGs que já estão aderindo à BR-319. E isso interfere tudo naquela turma. Aliás, Alessandro Rufino, deixa eu te falar, Tasso Azevedo não é essa maravilha toda que você está pensando, não. Como que você explica quem você é e o que você faz para quem não te conhece? Eu uso esse termo, né, que eu sou um empreendedor socioambiental. Tá, então vamos começar pelo Tasso Azevedo, que é o único que eu já conheci pessoalmente. Amazônia, negócios e devastação. Inclusive num desses empreendimentos socioambientais dele. Era ano 2000, eu tinha acabado já o meu trabalho de campo de doutorado, mas eu ainda não tinha defendido a tese. E por acaso foi organizado um evento sobre manejo florestal comunitário. Acabei de voltar de Boa Vista do Ramos, onde fui representar o projeto Pincaiti e a comunidade Aucre, Caiapó, no 4º encontro de manejo florestal comunitário. Mais do que decepcionado, fiquei assustado com o que vi. E como eu tinha um contato com os Caiapó, que eu tinha acabado de fazer meu trabalho de campo, falaram, manda o Rodolfo. Eles não tinham noção do que eu faria lá. Aliás, nem eu tinha, né? Foi aí que começou a minha carreira de polemista ambiental. E eu fui lá no encontro, tal, prestei atenção nas palestras, comecei a não gostar das coisas. E um incômodo que foi crescendo, e quando eu voltei de lá, eu escrevi um e-mail que terminou se transformando num artigo. Nada se falou da nossa quase total falta de conhecimento acerca da dinâmica das florestas. Nem se tocou no assunto. Técnicos de engenharia florestal da Exalc de Piracicaba estão trabalhando no projeto de extrair madeira das matas primárias do município de Boa Vista do Ramos. Porque chegou nas mãos de Plínio de Arruda Sampaio, que tinha acabado de fundar o jornal Correio da Cidadania. Então, ele publicou o meu e-mail em forma de artigo. O município já está todo dividido em zonas e, para cada uma das quais, foi nomeado um presidente para assuntos de manejo florestal. Cada presidente recebeu uma foto de satélite com a sua zona de ação. Membros das comunidades estão sendo treinados no uso da motosserra e na derrubada de árvore. Estão muito otimistas com o quadro de prosperidade pintado pelos proponentes do novo plano. Mas não se questiona o impacto dessa atividade madeireira sobre o futuro das matas da região. Pois é, na época eu estava fazendo o meu doutorado na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, o trabalho de campo aqui na Amazônia, e conhecendo aquelas florestas que eu aprendi a amar, a admirar como coisa mais linda do mundo, e eu percebia como aquelas florestas que hoje estão queimando, que já tem fogo correndo naquela floresta onde eu fiz meu doutorado, ali nas proximidades da base de pesquisa, como elas eram vulneráveis ao fogo. E como que a exploração madeireira aumenta a flamabilidade da floresta, né? Eu pensava, poxa, o Tasso Azevedo não sabe das mudanças climáticas, ele não sabe que vai ficar mais quente, mais seco, que a Amazônia vai queimar, e ainda assim ele incentiva a
a derrubada de árvores de floresta virgem, árvore de 300, 400, 500 anos que não foi plantada, né? Por aquilo que ele chama de manejo sustentável. Aí eu queria entender a sustentabilidade, eu via que não tinha dados, não tinha discussão, não tinha sustentabilidade nenhuma, né? Mesmo se mantidas as atuais condições, grande parte das matas da região vai desaparecer nos próximos anos. Isso ficou claro nas fotos de satélite salpicadas de manchas vermelhas e no que se disse sobre o recente incêndio que queimou grande parte das matas da região. Gente, eu escrevi isso aí no ano 2000, já faz 25 anos. Quem nasceu naquele ano hoje já está homem criado, né? E eu já falava de incêndios acontecendo ali na região. E Tasso Azevedo trabalhando pro Imaflora, defendendo o programa de derrubar mais árvores. Lá quando você derruba uma árvore, o que acontece? Nasce capim. Ó, aqui no meu terreno é só árvore, né? Não tem capim, né? Ali atrás não tem árvores. A capinzada tá aqui. Se alguma coisa queimar esse ano, não vai ser aqui, vai ser lá, né? E corte de árvores torna a floresta mais inflamável, né? E isso também tem a ver com o fato da Amazônia estar queimando todo agora, porque ela era uma floresta degradada, né? E cada vez mais degradada pelas ações madeireiras, ilegais ou legais. Com as atividades madeireiras, esse processo certamente se acelerará muito. Todas as comunidades são muito pobres, há um sério problema de alcoolismo, esgoto e etc. Questionado sobre problemas sociais das comunidades, os técnicos de Piracicaba... Aí quando Tasso Azevedo leu esse material, ficou indignado e ficou se vitimizando porque eu chamei eles de técnicos de Piracicaba. Agora inaugurando o identitarismo piracicabano. Se apressaram em dizer que essa não é a sua área. A participação dos comunitários nas discussões também foi muito limitada. Segundo os técnicos de Piracicaba, foram organizados 3 workshops, mas a falta de escolaridade dos comunitários dificultou o aprofundamento das discussões. Além do mogno, cerca de 5 espécies estão sendo cortadas. É possível que depois das curtas febres dos garimpos e do mogno, os caiapó vivam uma onda de manejo florestal comunitário. E é provável, então... Olha aí, ó. Eu tava com medo na época que a região sofresse manejo florestal comunitário, ali a região da minha aldeia. Mal sabia que a gente estaria padecendo agora com a volta do garimpo e com o alastramento dos incêndios. Não, os incêndios eu sabia, sim. O garimpo é que eu achei que naquele ponto a gente tinha vencido. E o fogo queime forte por lá, como queima a mata dos Yanomamis. E o fogo na Amazônia vai ser grande. O mais assustador é que o WWF, Amigos da Terra e até o Greenpeace estavam presentes e ninguém se questionou sobre os efeitos ambientais do corte seletivo. Vamos prestar muita atenção aí na lista de organizações não governamentais envolvidas, né? Especialmente o WWF, que vai entrar na próxima história sobre Carlos, talvez não tão nobre. Muita gente se contentou em constatar que são mais a menos do que os das madeireiras tradicionais. Não havia ninguém para fazer oposição ao corte seletivo de árvores e para discutir seus efeitos ecológicos. Para dar uma cara assim. E o que é isso? Eu acho que o meu talento é juntar gente para fazer coisas que parecem muito difíceis de serem feitas assim, individualmente, e que a gente acha que não dá para fazer, mas que coletivamente a gente é capaz de mover e executar coisas difíceis. É verdade, é verdade. Anos depois desse meu artigo, né, o Tasso foi nomeado, ele criou o sistema Serviço Florestal Brasileiro, que começou a entregar vastas extensões de floresta amazônica preservada para madeireiras. Assim, toma, pode usar, pode cortar madeira e tirar madeira de árvore de 300 anos, 400 anos, como estratégia de conservação para destinação de florestas públicas. É claro que isso aí deveria ter sido preservado da forma mais intocada possível,
né? Tocar para poder preservar mais ainda, para que a fauna volte, para que não tenha desmatamento, mas não. Ele entregou para madeireiro, né? O que é isso? O que é o madeireiro? O cara que quer tirar tudo da floresta e depois ela se acaba. É que nem pegar as menininhas e as criancinhas órfãs, né? Que são as florestas públicas, e entregar para cafetões, para eles irem explorando aí. Você acha que é boa ideia isso? Mas eu queria saber, assim, o que você queria da vida quando você foi estudar engenharia florestal? Com 17 anos você não sabe exatamente o que você vai fazer. É muito cedo, né? E eu acho que a faculdade, na verdade, é viver ela, né? Viver a universidade. E eu abracei o que estava lá. Inclusive, quando eu comecei, até engraçado, tinha uma aula que era Introdução à Engenharia Florestal. E aí o professor perguntou para todo mundo, né, que estava no 25, por que foi fazer engenharia florestal? A maioria respondeu, porque a ecologia e tal, o meio ambiente. E eu mandei uma assim, porque era verdade, que eu tinha visto, numa visita que eu fui com meu pai, eu tinha visto uma plantação de eucalipto para fazer papel. E eu achei interessante que você plantava. É difícil gravar aqui porque, ó, o macaco tá passando, e aí os cachorros ficam, ó lá ele, ó. Ó lá, passando pra outra, ó. O macaco tá passando, e aí os cachorros ficam perturbando, né? Então vai ter latido sim. Pois é, Tasso. Só que a floresta tropical, né? Ela não é igual uma monocultura de árvores para fazer papel. Aí ele vai falar, claro que eu sei. Não sabe. Não sabe. Se soubesse, não estava falando de exploração madeireira de uma floresta mega diversa, que chega a ter 100 árvores por hectare, né? Enfim. Ele ficou encantado com a monocultura de eucalipto. E engenheiro florestal. Eu já dei aula na engenharia florestal, ainda bem que eu mudei para biologia. Vários para fazer papel, acho que pode ser uma boa profissão. De fato, eu nunca trabalhei com isso, né? Olha aí a floresta dos sonhos do Tasso. Não, você nunca trabalhou com isso, mas você trabalhou com a Amazônia como se ela fosse isso. Eles que logo que você sai da faculdade, recém-formado, quando não estava na moda, é bom dizer, 95, você cria o Imaflora. Justamente, Imaflora, Instituto de Certificação Florestal, que estava organizando aquele encontro de Boa Vista do Ramos, onde eu presenciei aquilo que eu considerei um espetáculo deprimente, que era o planejamento do fatiamento da floresta, que já era vulnerável para as mudanças climáticas. Eu falava, Tasso, você não conhece as mudanças? Depois agora ele fala de clima. Né? Vamos tomar cuidado com a forma como ele está falando do clima, né? Vamos prestar atenção. Não é assim, quando ele fala em mudanças climáticas, aquecimento global, maravilha. Vamos ver o que ele está falando da BR-319? Esse é o assunto, tá? Vamos prestar atenção? Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. O que é isso? Quando nasceu, né, o objetivo era a gente identificar e caracterizar e certificar organizações que faziam um bom uso da floresta. Tá. Então, mas tem que lembrar que lá no... Bom uso da floresta. Bom uso do cacete. Cortar a árvore, destruir, acabar com a fauna. Porque a fauna some quando tem aqueles madeireiros trabalhando lá. Nos anos 90, nesse momento, né? 89, né, teve 88 teve a morte de Chico Mendes, aí 89 tem aquela capa da Times, que era a floresta pegando fogo, a Amazônia pegando fogo. 92 teve a Eco 92 aqui no Brasil, né? Então era um momento em que a ideia de que você usar a floresta era uma forma de conservação era uma ideia meio estranha. Né? Era estranha e ainda é estranha, cara. Tu vê uma capa da Times da floresta pegando fogo, a tua ideia é, vamos começar a cortar a árvore aqui para preservar. Isso é uma ideia estranha em qualquer tempo, não é naquela época. Imaginar que tá cortando uma árvore pode também ser uma estratégia de conservação. Então, o que a gente fez naquele momento foi se associar a um movimento que vinha acontecendo globalmente, da ideia de que usar de forma sustentável a floresta também era uma estratégia de conservação. Vocês entendem que isso aí é uma espécie de neoliberalismo aplicado à floresta? Se a floresta quiser... Epa, tá bom? Ó, o Kenai aí, ó. Se a floresta quiser sobreviver, ela precisa dar dinheiro, entendeu? Para ela poder falar, eu sobrevivi porque eu mereci, né? Floresta intocada, floresta que não dá dinheiro, floresta que só regula o clima, não é suficiente. É a meritocracia florestal.
Agora vamos ao professor Carlos Nobre. Eu vou mostrar alguns fragmentos de programas no YouTube nos quais ele compareceu. Ele fala coisas sempre muito corretas, muito inteligentes, né? Então a questão é que ele não está falando da BR-319, né? Por quê? Por quê? Né? O Gregório, que nem é um especialista em clima ou desenvolvimento da Amazônia, tem uma obsessão por essa BR e tem um motivo para isso. Por que Carlos Nobre não está falando do assunto? Doutor Carlos Nobre, que ar é esse? O que a gente está vivendo? Como é que a gente chegou a esse ponto? Vai piorar ainda a situação do ar? Seja muito bem-vindo ao nosso All News. Muito obrigado. Boa tarde a todas aí, Fabiola, Josias, Sakamoto. Olha, exatamente o Sakamoto falou muito bem. Olha, nós estamos vivendo um clima no planeta. Sabe qual a última vez que o planeta teve, como nós estamos tendo em 2023, 2024? Mais de 100 mil anos atrás, no último período interglacial. Lógico, já existíamos, Homo sapiens já existia, mas estávamos ali na área equatorial da África e com uma população talvez de poucos milhões em todo o mundo. Então, nós estamos enfrentando um desafio da emergência climática que nós nunca experimentamos, né, desde que as civilizações surgiram. Vocês não acham que eu estou mostrando essa fala do professor Carlos Nobre para provar que ele não fala da BR-319, né? É fácil provar que alguém falou alguma coisa, mas que alguém não falou, como é que você faz, né? Mas é isso, né? Quem quiser procura, googla, eu reparei, né? Para tirar as dúvidas, repare você também. Catastrófico com 1,5 graus, ondas de calor, que é disparado que mais mata mais de 1 milhão de pessoas no mundo, as chuvas excessivas, como foi no Rio Grande do Sul, as secas, como tivemos recorde de seca na Amazônia e estamos tendo recorde de secas. Estou apavorado, ninguém previa isso. É muito rápido, disse o especialista Carlos Nobre sobre a crise climática ao jornal Estado de São Paulo. Vamos entender a emergência com o nosso Pedro Zambarda e as implicações dessa falta de ar toda aí que tá todo mundo sentindo, hein? Vamos lá. Bebe um pouquinho d'água aí, tá, gente? E vamos lá falar com o Pedro. Pedro, eu vou começar aqui com um comentário do chat. A Marina tá dizendo aqui, ninguém previa? Ah, não! Dúvida, o alerta que a ministra Marina Silva fez é muito correto, é muito baseado na ciência e ela traz mais um risco, porque eu fui o primeiro cientista lá atrás, em 1990 e 91, publiquei com colegas da Universidade de Maryland os 2 primeiros artigos na revista Science, na revista Journal of Climate, dizendo, olha, se tiver grande desmatamento da Amazônia, nós passamos do ponto de não retorno. Tá bom. Se você não tá botando a fala do professor Carlos, que você chama de não tão nobre, para mostrar que ele não tá falando da BR-319, você tá botando para quê? Porque é interessante, porque é informativo, porque é bom, né? Porque são assuntos importantes, né? Aí alguém vai falar, mas porra, Rodolfo, o cara já fala de tanta coisa importante, só porque ele não falou da BR-319, você vai perturbar, vai dizer que o cara não é nobre? Pois é. O problema não é o professor Carlos Nobre, o problema são ONGs que deveriam estar se posicionando contra a BR-319, mas estão caladas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Motivações por trás do apoio à BR-319. Esse é um pedaço lá do meio, lá desse artigo, escrito resultado de uma pesquisa da Mônica Piscinini. Olha aí, olha como ela é linda. Junto com o Lucas Ferrante. O Lucas também tem o seu fã-clube. Mas para mim o lindo mesmo é esse aqui. Professor Philip Fernside. Esse é o cara.
Esse é o cara. Eu botava o nome dele em todos os parágrafos na minha tese. Eu achava que estava abafando. Porque ele já tinha previsto tudo o que está acontecendo aqui e já preveu o que vai acontecer até meados do século. E as previsões não são nada boas. Então é isso, vamos continuar com o artigo. Ah, não, tem mais uma coisa. Se alguém aí tem contato com o Philip Fernside, manda esse vídeo para ele, porque eu sou assim, sabe aquela coisa de fã, né? Que nem eu era do Caetano Veloso na juventude, eu sou do Fernside agora. Temos tentado entender por que algumas ONGs apoiam o projeto de reconstrução da BR-319. Diz que está querendo entender por que é recurso retórico, né? Porque a gente sabe por quê. Aqui, ó. É no crédito ou é no débito? É crédito. Crédito? Crédito. Seja seu apoio aberto ou implícito. Isso tem se mostrado desafiador devido à falta de transparência, tanto das organizações quanto de seus financiadores. Há uma coincidência extraordinária. As ONGs que se recusaram a condenar o projeto BR-319 são todas financiadas pela Fundação Gordon e Betty Moore. Eu não quero multiplicar uma teoria de conspiração em relação a Gordon e Betty Moore ao estilo que o pessoal da direita gosta de fazer com o George Soros, né? Mas, apesar de que essa história que vocês vão ouvir agora, né, do artigo de Lucas, Mônica e Philip, tem ares de teoria da conspiração, porque envolve petroleiras russas, milionários investindo no mundo inteiro, exploração de petróleo na Amazônia. Mas vamos ouvir a história, né? Só lembrando que quando eu fiz o meu doutorado ali na base de pesquisas do Pincaiti, na terra indígena Kayapó, eu via muito adesivos escrito Betty Moore em alguns lugares, resto de documentação, resto de, sei lá, embalagem, sei lá, foto. E eu via falar que os índios falavam de um cara que era o Gordo, né? Então eu via falar do Gordo. E aí depois é que eu descobri que o Gordo é o Gordon. Então eu conheci o Gordon de ouvir falar como gordo. E era uma coisa positiva, porque ele estava financiando aquela base de pesquisa que resultou num trabalho de conservação, que hoje a aldeia Ucre não tem um rio que não está livre de garimpo, quer dizer, que está livre de garimpo, né? Raríssimo um rio na Amazônia daquele porte, não tem, aqui na região não tem, acabou tudo, o garimpo destruiu tudo. E aquela preservação só está lá porque Gordon e Betty Moore ajudaram também, entre outras organizações, né? Enfim, só para dizer que não estamos aqui para detonar Gordon e Betty Moore, mas a história intrigante vamos escutar. É possível que a GBMF, Gordon e Betty Moore, tenha instruído as ONGs que apoia a evitar se opor ao projeto da BR-319? O Carlos Nobre é ligado a várias ONGs desse grupo, dessa constelação, né? E aí a gente levanta uma hipótese que pode explicar o fato dele não estar falando com toda a ênfase da BR-319, da mesma forma que, por exemplo, o Gregório do Vivier está falando. Isso pode ser feito explicitamente por uma cláusula nos contratos de concessão, que nem a GBMF nem as ONGs estão dispostas a divulgar, ou por algum tipo de advertência verbal. Essa é uma questão em aberto. A Betty... A Fundação Gordon e Betty Moore foi criada pelo cofundador da Intel, Gordon Moore, e sua esposa Betty Moore, no ano 2000, com o objetivo de apoiar a pesquisa científica e a conservação ambiental. As doações da GBMF para instituições brasileiras começaram em 2004, dentro do contexto da iniciativa Andes Amazônia. A fundação concentra suas doações ao Brasil em uma área
terra, ecossistemas terrestres e uso da terra. Suas estratégias para as áreas protegidas e territórios indígenas incluem conservação, consolidação, gestão e monitoramento. A área ao longo da rodovia BR-319 é uma parte particularmente importante do financiamento da GBMF. Ela vem fornecendo financiamento para o objetivo desejável de promover a governança. Mas os projetos de governança de ONGs têm um efeito claro na facilitação da aprovação do projeto de reconstrução da rodovia 319. Em resposta a uma pergunta sobre a BR-319, o porta-voz da GBMF compartilhou a seguinte declaração conosco. A construção e pavimentação de estradas em regiões ecologicamente frágeis pode causar grande destruição. Não somos contra estradas, somos a favor de estabelecer salvaguardas ambientais e sociais que protegerão a natureza e as pessoas. Além do efeito dos projetos de governança das ONGs em facilitar a aprovação da licença para autorizar a construção, esses projetos e a continuação implícita do financiamento para a governança após a construção da estrada fazem parte do dilema que as ONGs e seus financiadores enfrentam com projetos de desenvolvimento prejudiciais em todo o mundo. Ou seja, o fato de que as atividades das ONGs reduzem o custo geral dos projetos de construção, tornando-os mais propensos a serem executados. O projeto BR-319 se torna muito mais atraente se o governo apenas arcar com o custo do asfalto e outras partes físicas do projeto, enquanto financiadores internacionais, incluindo organizações filantrópicas, pagam a conta por medidas de governança, como o controle do desmatamento e salvaguarda de territórios indígenas. No caso da BR-319, o ministro dos Transportes do Brasil alegou que quer usar dinheiro do Fundo Amazônia para tornar o projeto BR-319 viável. Uma questão sem resposta é se o GBMF poderia estar financiando os projetos que facilitam a aprovação da BR-319 para beneficiar os próprios investimentos da Fundação. É débito? É débito. Para beneficiar os próprios investimentos da Fundação. Débito. Crédito. É crédito. Alinhamento entre investimentos e beneficiários do projeto da rodovia não significa necessariamente que tal cadeia de influência exista. Isso é o disclaimer, né? Essa configuração toda não significa necessariamente que exista. Estamos apenas sugerindo. É que nem o pessoal do Calma Urgente fala, o jurídico falou que é para a gente dizer que é supostamente. Muitas fundações atribuem à gestão de seus ativos uma empresa terceirizada, ou um departamento dentro da fundação que é separado das atividades de concessão de subsídios. Que nem eu aqui também, falando do professor Carlos Nobre, né? Longe de mim insinuar qualquer coisa. Estou só falando sobre as ONGs e sobre o fato dele não estar citando a BR-319. Agora, se existe uma ligação entre uma coisa e outra, não sei. Esses arranjos geralmente implicam que os ativos são administrados para maximizar os lucros, sem levar em conta os impactos ambientais e sociais que eles causam. Não se pode presumir que o processo de concessão de subsídios da GBMF seja influenciado pelas implicações da BR-319 para os investimentos da Fundação. Sim, claro. E também não se pode presumir que Carlos Nobre tenha qualquer tipo de influência de ONGs que atuariam fortemente ali na área da BR-319 e que isso possa explicar o seu silêncio recente em relação à pavimentação ou não dessa rodovia que vai levar o arco do desmatamento até a cidade de Manaus. Não se pode presumir isso também não. Sugerimos, no entanto, que essa e outras fundações da área ambiental devem se desfazer de investimentos em atividades prejudiciais ao meio ambiente. Interesses de petróleo e gás. Petróleo e gás tem sido uma parte significativa do portfólio de investimentos da GBMF, a Fundação Gordon e Betty Moore. Apesar de seu impacto ambiental global e outras preocupações, o setor de petróleo e gás
seria um grande beneficiário da rodovia BR-319 e estradas secundárias associadas. O portfólio de investimento da Betty e Gordon e Betty Moore Foundation não inclui a Rosneft, gigante russa de petróleo e gás, que adquiriu as primeiras 16 concessões de perfuração na área a ser acessada pela rodovia AM-366. Quando a nossa história passa a incluir petroleiras russas, bilionários com investimentos internacionais, conservacionistas vendidos a interesses obscuros, a coisa toda começa a pegar um ar de filme de 007. Ramificando-se da BR-319. No entanto, a Fundação Betty e Gordon e Betty Moore investiu anteriormente no Sberbank, o maior banco de investimento da Rússia, que por sua vez financia o Rosneft. O amplo projeto da área sedimentar dos Solimões para extração de petróleo e gás, localizado a oeste da BR-319, oferece oportunidades significativas de investimento para empresas da Rosneft. O projeto cobre uma área total de 740 mil quilômetros quadrados, maior do que o estado americano do Texas. Um porta-voz da Fundação Gordon e Betty Moore compartilhou a seguinte declaração: a Fundação Moore está apoiando parceiros para evitar o ponto de inflexão ecológica na Amazônia. Para isso, é necessário ter áreas protegidas e territórios indígenas sob gestão efetiva para conservação e uso sustentável. Existem muitos impulsionadores de mudança de habitat. Um dos impulsionadores mais importantes é o desenvolvimento de infraestrutura, porque perturba a conectividade ecológica e pode estabelecer condições sociais que ameaçam os meios de subsistência dos povos locais. A construção e pavimentação de estradas em regiões ecologicamente frágeis pode causar grande destruição. Não somos contra estradas, somos a favor do estabelecimento de salvaguardas ambientais e sociais que protegerão a natureza e as pessoas. Olha só, é um pouco mais simples, você vai ter que escolher entre Clébito. A proposta de reconstrução da BR-319 coloca em risco grande parte do que resta da floresta amazônica brasileira e é certamente um dos projetos mais prejudiciais ao meio ambiente no mundo. ONGs ambientais e organizações filantrópicas devem se opor a projetos que colocam em risco áreas ricas em biodiversidade. Além disso, essas instituições precisam adotar maior transparência e responsabilidade, garantindo que suas iniciativas beneficiem genuinamente os destinatários pretendidos, o meio ambiente e as comunidades indígenas. Expondo as ONGs cúmplices do projeto da BR-319, que está acelerando a destruição da Amazônia brasileira. Isso aí é o começo do artigo que vocês já leram, já ouviram um pedaço. Eu peguei a parte mais cabulosa e botei na frente para garantir que mais gente vai ouvir. Agora eu recomendo que siga. Vamos de agora, do comecinho até aquela parte que vocês já ouviram. A investigação a seguir é de Mônica Piscinini, Lucas Ferrante e Philip Fernside e foi publicada originalmente em 9 de setembro em português na Amazônia Real, para o The Canary. O Ministério dos Transportes do Brasil planeja reconstruir, entre aspas, um trecho de 406 quilômetros da rodovia BR-319 da Amazônia, conectando Manaus, capital do estado do Amazonas, a Porto Velho, na borda sul da floresta. A estrada, abandonada em 1988, tem visto melhorias graduais desde 2015, por meio de um programa de manutenção, entre aspas. Atualmente, a rodovia BR-319 é transitável durante o período da seca, embora a licença ambiental necessária para o projeto de reconstrução para criar uma nova rodovia no mesmo trajeto ainda não tenha sido concedida. A reconstrução da BR-319
conectaria a Amazônia Central relativamente intacta ao notório foco de desmatamento conhecido como Amacro, um nome composto pelas siglas dos estados Amazonas, Acre e Rondônia. A rota da BR-319 passa por um dos blocos mais preservados da floresta amazônica. E as estradas propostas que ligam a BR-319 se abririam para uma vasta área de floresta a oeste do rio Purus, que é paralelo à BR-319. A BR também permitiria que desmatadores do Arco do Desmatamento do Brasil, sul da Amazônia, migrassem para Roraima, que faz fronteira com a Venezuela no norte da Amazônia, bem como para outras áreas já conectadas a Manaus por rodovia. No geral, metade do que resta da floresta amazônica seria impactada. Não apenas a beira da 319 em si, que é o foco do processo de licenciamento e dos esforços de organizações não governamentais para mitigar os impactos. Vários estudos fornecem informações extensas sobre os impactos do projeto e os motivos pelos quais ele deve ser interrompido. Poder e influência das ONGs. Um fator-chave que impulsiona o desastre ambiental e social que o projeto BR-319 representa vem de um setor inesperado. Várias ONGs ambientais e as fundações que se apoiam. Embora seja difícil imaginar uma organização ambiental que não se oponha ao projeto da BR-319, algumas o fazem. O Observatório do Clima, composto por 120 ONGs brasileiras, se posicionou fortemente contra o projeto da BR-319 e moveu uma ação civil pública contra o órgão ambiental federal por ter concedido uma licença prévia, entre aspas, para o projeto. O processo foi julgado favoravelmente em 25 de julho de 2024, suspendendo a licença prévia que havia sido concedida durante a administração presidencial de 2019 a 2022 de Jair Bolsonaro, que havia ignorado pareceres técnicos negativos da equipe de licenciamento para acomodar pressões políticas. A licença prévia não autoriza a construção de estradas, mas permite preparações significativas para obter uma licença de instalação, que permitiria o início da construção de estradas. ONGs que se recusaram a condenar o projeto da BR-319 assumiram a posição de que a aprovação e execução ambiental da estrada são inevitáveis, levando-as a adotar uma posição neutra sobre se ela deve ser construída e, em vez disso, focar em estratégias de governança para quando a estrada estiver concluída. A construção da estrada não é um fato consumado. E, presumindo que o projeto seja inevitável, contribui para torná-lo uma profecia autorrealizável. Essas ONGs acreditam que o projeto deve prosseguir, desde que todos os requisitos para o licenciamento ambiental sejam atingidos, incluindo consulta aos povos indígenas impactados. Isso ficou evidente em 5 de fevereiro de 2020, quando o Ministério Público Federal em Manaus realizou um evento para discutir os impactos do projeto da BR-319. O terceiro autor desse texto fez uma apresentação explicando por que o projeto não deveria ser aprovado. E tanto o segundo quanto o terceiro autores se envolveram na discussão. 3 organizações atuantes na área do projeto: o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, IDESAN, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, e o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, expressaram opinião de que o projeto de reconstrução da BR-319 não deveria sofrer oposição e poderia prosseguir, desde que os povos indígenas fossem consultados e fortes condições ambientais fossem incluídas nos requisitos para o licenciamento.
Lições do passado não devem ser esquecidas. A situação é paralela à história da luta contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no estado do Pará. Embora a maioria das ONGs ambientais se opusesse fortemente ao projeto da barragem, algumas chegaram à área da barragem oferecendo-se para ajudar a população deslocada a obter melhores compensações e programas sociais, dizendo-lhes que o projeto da barragem era inevitável e que não deveriam se opor a ele. Uma pausa só para dizer que eu, como professor atuante na cidade de Altamira, ao lado do lago da hidrelétrica de Belo Monte, e que já estava trabalhando aqui na época, um pouco antes, e durante a construção da hidrelétrica, eu testemunhei esse processo, e é isso mesmo, né? As pessoas falavam, olha, vai sair de todo jeito, cara. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui dentro, né? É inevitável, Belo Monte vai sair. Tá? E aí, isso é o que eles chamam de profecia autorrealizável. Ao você assumir que ela vai sair de todo jeito e já tentar minimizar o dano, você está se comportando como aquele aventureiro que vai na África e fala, vai rolar o estupro de todo jeito, pelo menos eu estou aqui com a camisinha extra large. O Richard produz conteúdo educativo. Como é que é o nome dele? Robson Salam. Vai pro Congo com $1 milhão de equipamento na sua caminhonete. Celular sendo caucasiano, cabelinho comprido. Eu andava com 2 camisinhas, tinha esquecido, no meu bolso. Extra large. Pra que se alguém quisesse me comer na África, falasse, pelo menos dá pra você usar essa camisinha, mano. Eu fui lá, cabelo comprido. O cara fala assim, do bunda, dum bunda. Eu falo, ok. Dá pra usar uma camisinha? Dá pra usar uma camisinha? Extra large. Isso é prevenção de acidente. Isso aí é conteúdo educativo. E tem gente que tira barato. Eu tava com medo de ir pra África fazer um documentário de vida selvagem. Agora eu sei que não tem problema. É só seguir as dicas do Richard. Ok. Dá pra usar uma camisinha? E a Amazônia tá ficando perigosa também. Aqui é Robson Salame. Eu fiz uma breve interrupção nesse vídeo. Cara, lendo o artigo direto, só bota uma fotinha, um cachorro, bota uma imagem por trás. Quem é que vai ter coragem de ver isso aí? Vídeo chato do caralho, Rodolfo. Na boa. Você só tá crescendo no YouTube porque você conta com a minha ajuda, viu? Fosse só você. Dom Erwin Krautler, bispo do Xingu e um proeminente oponente da barragem, apontou o evidente conflito de interesses. Tá falando do bispo Dom Erwin, né? Nosso companheiro de luta aqui de Altamira. As ONGs que promovem melhor compensação para as pessoas deslocadas não teriam razão para estar presentes se a barragem não fosse construída e a população deslocada. No caso de Belo Monte, a empresa da barragem e os políticos que a promoveram foram bem-sucedidos em provocar discórdia entre ONGs e os líderes indígenas, contribuindo para a aprovação e execução desse projeto notoriamente desastroso. Direitos indígenas na Amazônia. Nenhum dos povos indígenas impactados pelo projeto da BR-319 foi consultado, conforme exigido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e pela legislação brasileira que a implementa. Entre os requisitos está que essa consulta deve ocorrer não apenas antes do projeto de construção em si, mas também antes da decisão sobre prosseguir com o projeto. Além disso, os povos indígenas devem ter o direito de rejeitar o projeto. Algumas interpretações da convenção suavizam essa exigência para dar aos povos indígenas uma voz no processo de tomada de decisão sobre projetos que os afetam, mas não o poder de vetar esses projetos. O plano do Ministério dos Transportes tem sido consultar, entre aspas, apenas 5 grupos indígenas, embora o projeto afetasse pelo menos 68 grupos. O plano tem sido consultar esses grupos enquanto a construção da rodovia está em andamento, com a tarefa sendo realizada antes da inauguração oficial da estrada. Governança. O projeto BR-319 tem um longo histórico de promoção de cenários de governança
altamente irrealistas, incluindo a primeira avaliação de impacto ambiental, que alegou que a rodovia se assemelharia às estradas do Parque Nacional de Yellowstone, por onde milhões de turistas viajam sem levar ao desmatamento. Cenários semelhantes persistem. Cenários semelhantes persistem, como demonstra o relatório de um grupo de trabalho composto por 5 departamentos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT. Infelizmente, a história não acompanha esses cenários. Mesmo quando apoiada por grandes esforços do governo e de organizações da sociedade civil, como demonstra a rodovia BR-163 Santarém-Cuiabá, que o relatório do grupo de trabalho do DENIT usa como exemplo. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Olha aí, galera, ó. Bora! Bora! Arregaram! Olha a população! Aqui é Novo Progresso! Aqui é Novo Progresso! As ONGs que adotaram a posição de que incluir fortes condições ambientais nos requisitos para o licenciamento evitaria um desastre ambiental e social estão fornecendo endosso, de fato, aos cenários oficiais de governança como justificativa para permitir que o projeto avance. Membros da Polícia Federal e do Exército Brasileiro com quem conversamos deixaram claro que um cenário de governança futura é fictício, pois os órgãos de fiscalização não teriam recursos para monitorar a área devido ao seu tamanho, complexidade e perigo. O crime organizado já controla a grilagem de terras e a mineração na região, o que impactou severamente as comunidades tradicionais. Enquanto a neutralidade era professada na questão do licenciamento e reconstrução da rodovia, na prática, essas organizações, especialmente o IDESAN e a Fundação Getúlio Vargas, estavam trabalhando para facilitar a aprovação da estrada. Um exemplo é o projeto da FGV intitulado Promovendo a Transparência e a Governança Territorial no contexto da instalação de rodovias na Amazônia, o caso da BR-319. Como o título indica, o projeto pressupõe que a rodovia será construída. Líderes indígenas que consultamos expressaram forte oposição ao projeto, preocupados que qualquer acordo pudesse ser mal interpretado pelos tomadores de decisão como apoio à construção, apesar da resistência das comunidades à rodovia. Você está cansado? Eu também estou. Mas vamos lá, vamos até o final. Como eu vivo aqui em Altamira, próximo da área da hidrelétrica de Belo Monte, eu vi muitos grupos da GV vindo fazer pesquisas aqui. Até participei de uma roda de conversa com o pessoal, uns alunos, uns jovens da GV. E no final você vê os relatórios deles, parece que Belo Monte é a coisa mais linda do mundo. Dificílimo achar problema. Essa é a especialidade deles. A GV é a GV de sempre. Lembra na época da ditadura? Que tinha a GV e a Maria Antônia que ficaram trocando porrada? Pois é. Parece que a GV venceu e está aqui endossando os projetos da ditadura na Amazônia. Um outro documento da GV, intitulado Agenda de Desenvolvimento Territorial para a região da BR-319, Fortalecendo Territórios do Bem Viver, busca promover o desenvolvimento territorial em Vila Realidade, no município de Humaitá. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, a única atividade econômica da região é o desmatamento ilegal. Estradas ilegais originárias da área de Vila Realidade já estão invadindo territórios indígenas e é improvável que os grileiros e madeireiros parem suas atividades movidos pela atração de lucros rápidos e fáceis. Líderes indígenas declararam que representantes da Fundação Getúlio Vargas sugeriram que seria do melhor interesse deles aceitar as condições propostas, já que a rodovia 319 seria construída de qualquer forma.
Eles foram informados de que a abordagem mais prudente seria focar em mitigar os impactos em seus territórios, negociando indenização com o DENIT. Embora algumas dessas ONGs tenham expressado o desejo de negociar com todas as partes, tentar estabelecer governança entre invasores e invadidos é impraticável, pois isso apenas intensificaria os conflitos e aumentaria as ameaças às comunidades tradicionais. De acordo com líderes indígenas, a violação mais grave dos direitos dos povos indígenas foi cometida pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil, o IEB. Um documento que os líderes indígenas relatam ter sido preparado pelo IEB e apresentado para eles para assinar, denuncia uma invasão de terra que é uma preocupação urgente para o grupo. Mas também inclui uma declaração afirmando a aprovação do projeto de reconstrução de 319, desde que uma reserva extrativista seja criada para proteger os castanhais usados pelo grupo. Os líderes só tomaram conhecimento da declaração aprovando o projeto da estrada depois que assinaram o documento e seguiram as instruções do IEB para enviá-lo ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, IBAMA, e à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e ao DENIT. Omitimos os nomes das lideranças indígenas que fizeram as denúncias, justamente como suas etnias e comunidades, para garantir sua proteção. Todas as denúncias foram feitas durante o evento científico e reunião de lideranças realizado dentro da Universidade Federal do Amazonas, com a presença oficial de um representante do Ministério Público Federal e do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. O apoio das ONGs ao projeto da BR-319 permaneceu sutil até julho de 2024, quando o IDESAN se retirou do Observatório do Clima e emitiu uma declaração para a mídia e político pró-BR-319 selecionados. O gatilho para essa ruptura foi a aprovação judicial da ação do Observatório do Clima contestando a licença preliminar da BR-319, com a declaração do IDESAN endossando abertamente a reconstrução da rodovia. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.